começar aqui, pessoal. Primeiro, obrigado a todos, obrigado aqui aos meus amigos convidados, painelistas, que decidiram, que aceitaram o nosso convite para fazer essa primeira conversa, no que a gente batizou do Extreme Talks. É mais um formato de um novo modelo de comunicação interno e externo da nossa empresa, a EDS, Extreme Digital Solutions. Já me apresento aqui, caso tenha algum participante que eu não conheça. Eu sou Gustavo Rabelo, sou hoje o CEO da EDS, né? Estou como diretor-presidente do Extreme Digital desde o ano passado. Tenho uma bagagem aí de mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia da informação, passando por grandes empresas nacionais e internacionais. Ano passado fui convidado para esse projeto super interessante, tenho me divertido um bocado de estar aqui conduzindo uma empresa super talentosa como a EDS, uma empresa jovem, que tem apenas 6 anos de vida e que a gente tem criado tanta coisa bacana nesse período. Já posso dizer a gente, já há um ano junto com a turma, a gente tem realmente um histórico muito interessante de projetos inovadores, mantendo aí, a empresa cresceu muito rápido, temos hoje mais de 400 colaboradores, mas a gente mantém uma leveza e uma jovialidade em tudo que faz. E nesse novo programa de uma nova comunicação, de mostrar, de dar mais visibilidade a tudo que a gente tem criado, a gente tem esse formato novo aqui no mundo das lives. A gente nem, se vocês perceberem nos convites, não explorou tanto o nome live, porque no fundo é um bate-papo, usando aqui de um artifício digital para facilitar que as pessoas ouçam um pouquinho do que a gente vai comentar e interajam com a gente, né? Aqui para a audiência, eu compartilho desse pedido, um pedido estou fazendo mais em nome de todos os painelistas. Quem tiver perguntas, opiniões, quiser colocar um comentário, o Juliano, que é o nosso diretor de comunicação e marketing, está monitorando tudo isso, vai alertar aqui a gente, caso tenha algum comentário, alguma pergunta interessante, a gente insere aqui dentro do nosso bate-papo. A ideia é que seja o mais interativo possível, enriquece para a gente o debate, enriquece a participação aqui dos nossos convidados, né? Então, como eu disse, primeiro do Extreme Talks, virão outros, também quem quiser lançar aí temas para ser debatido nas próximas conversas, quem quiser se candidatar a ser um voluntário para as próximas conversas é sempre bem-vindo, que a gente inicie aí realmente uma série muito interessante de troca de informações e a gente possa colaborar com todo mundo que esteja qualquer nível de interesse aqui, seja um interesse profissional ou um interesse pessoal, algo que a gente possa estar marcando a vida das pessoas, trazendo alguma coisa nova com o uso de tecnologia intensiva para a sociedade. Esse é o interesse fundamental do evento e o interesse do bate-papo de hoje, né? Então, entrando aqui na nossa agenda de hoje, pessoal, não podia deixar de agradecer e apresentar meus amigos painelistas aqui, apresentar cada um deles rapidinho e eles entram aqui também com a introdução, antes da gente puxar alguns tópicos aí que a gente selecionou como pontos interessantes para o bate-papo de hoje, que a gente vai rodear, obviamente, falando dos impactos de tudo que a gente tem passado agora, né, pessoal? Eu acho que a gente vem aí há 3 meses e meio, vamos colocar assim, são mais de 100 dias no impacto dessa crise sanitária que assolou a todos, e é inevitável a gente já ter um bom parâmetro de comparação do que aconteceu nas vidas pessoais de cada um de nós, do que aconteceu na vida das nossas famílias, e aí a gente vai aumentando o raio de análise, né? A gente começa a medir os impactos na sociedade, o impacto nos negócios, e é um pouco do que a gente vai tecer de comentários aqui nessa 1 horinha de bate-papo. Então, essa é a linha central do debate. Cada um aqui tem uma experiência distinta, vai poder falar um pouquinho da sua experiência e das suas visões, fazendo uma análise maior aí do que a gente entende do que a gente está passando e do que a gente vai ter de desafios e de oportunidades aí pela frente, tá bom? Então, vou apresentar aqui nossos 3 convidados. Primeiro, não tinha como não deixar de fazer essa piada aqui com o meu quase xará, o Reinaldo Rabelo. Não foram poucas as pessoas que perguntaram se a gente era parente, né? E o pior é que a gente acabou descobrindo uma série de similaridades que não parentesco, não foi um convite com base em nepotismo aqui, favorecendo um membro familiar, mas tem uma grande coincidência, que além do sobrenome, a gente descobriu que somos de origem nordestina, que torcemos para o mesmo time, o glorioso Vasco da Gama, do Rio de Janeiro,
e um monte de similaridades também na vida profissional. Mas já esclarecendo que não somos parentes, teve gente que disse que a gente era até parecido nas fotos. Aí eu achei demais, viu, Reinaldo? Mas o Reinaldo, pessoal, estou brincando aqui com o currículo de uma pessoa extremamente capacitada. O Reinaldo hoje ele é CEO da Mercado Bitcoin, onde ele atua desde 2017. Antes disso, o Reinaldo teve uma passagem de 10 anos na CETIP, né? CETIP, que é um dos braços da junção hoje da B3, né? A Bolsa, Bolsa de Valores do Brasil. E ele, a CETIP, atua na área de risco, na área de compliance, na área jurídica, mas sempre com uma atuação marcante no quesito de inovação, né? Então vai trazer muita bagagem aí para a gente. O Reinaldo é advogado de formação, e hoje também, além da função dele como CEO na Mercado Bitcoin, é um investidor no mercado de fintechs, tendo algumas de destaque aí, como a Monkey Exchange, a Gozilla e N outras. Então, Reinaldo, passo aqui rapidinho para você se apresentar, além do currículo que eu te falei, como é que está hoje o mercado Bitcoin, só para a gente partir para o debate, é bom você posicionar aí também a atuação hoje na tua empresa. Boa noite a todos. Bom, acho que de mais importante da minha apresentação, acho que foi feita, né? Eu sempre destaco, né, que eu sou vascaíno antes de tudo, né? Eu já era vascaíno antes de começar minha carreira profissional, então tem que aparecer primeiro. Mas hoje no mercado Bitcoin, a gente tem conseguido, né, mesmo durante esse período complicado, né, que todos estamos vivendo, a gente tem conseguido continuar a nossa jornada, uma jornada que começou em 2013, né, em 2017, 2018, né, o mundo de Bitcoin apareceu para muito mais gente, né, até ali era muito nichado, hoje, né, a gente percebe esse mercado muito mais evoluído, né, tanto aqui no Brasil, mas principalmente quando a gente olha o mercado americano e a gente tenta seguir uma jornada que parecida, né, com como as exchanges americanas conseguiram desenvolver lá. Então, a gente mesmo durante a pandemia continua trabalhando firme, né, a gente vem aumentando nossa equipe, né, foram 4 onboardings totalmente digitais aí durante a pandemia, né? Está todo mundo no modelo full home office, e nesse período a gente contratou mais de 20 pessoas, né? E tem sido bem interessante tudo que a gente está construindo, né, dentro do mercado Bitcoin e nos projetos que nos cercam, né? O Ronaldo representa um deles e vai falar um pouquinho mais aí da Bitrust. É isso. Vai ser um prazer participar aqui desse debate aqui com tanta gente bacana aqui. Legal, Reinaldo. Novamente, obrigado aí por aceitar nosso convite. Bom, vou apresentar nosso segundo convidado aqui, que é o Fabro, né? O Fabro Stiebel. Fabro tem uma atuação muito legal, acho que ele vai poder descrever um pouquinho, mas o Fabro, como currículo, é um especialista na criação de portais colaborativos, tem uma atuação notadamente reconhecida pelo que ele conduziu no projeto de lei do Marco Civil da Internet, na recém-criada plataforma chamada Mudamos. A gente estava aqui, para quem conseguiu se conectar um pouquinho antes, falando aí que ele está cotidianamente agora atuando aí no projeto de lei das fake news. Então, formalmente é o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS-Rio, que faz exatamente aí esse link, como que as tecnologias podem realmente afetar a vida da sociedade, a vida do cidadão comum. Então, é um trabalho muito bacana que a gente acompanha de perto. E, Fábio, um prazer enorme ter você aqui. Para mencionar também o lado acadêmico, o Fábio é professor de mestrado profissional em Economia Criativa na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio também. Fábio, apresenta aí um pouquinho da ITS antes da gente passar aqui para os outros eixos do debate. Belo, muito obrigado aí pelo convite. Para quem estiver aí na live, né, acompanhando o PL Fake News, me conta depois o que aconteceu, porque está muito intenso. A gente está chamando o PL Walking Dead, porque todo mundo que tinha uma emenda braço a braço entrou para dentro e agora é um PL sobre tudo. Então, lá no ITS, uma coisa que a gente viu desse Covid, que eu acho que está muito relacionado aos outros aqui da conversa, é a pauta da identidade digital.
A gente viu aí, quando quiseram pagar o Corona Voucher, né, quão difícil foi para você levar dinheiro para as pessoas, né? Primeiro que não podia ser dinheiro físico, não dava para sacar e botar. Alguém falou, vamos levar cartão de crédito. Cartão de crédito não funciona, né? Você tem a logística, você tem o próprio contato, né? Vamos fazer digital. Aí você que vê o problema, né? Você vê o problema de que as pessoas não têm uma identidade digital que possam usar e falta esse mercado de pagamentos que pode usar. Muito se evoluiu, e no ITS Rio a gente tem falado já há uns 3 anos já da pauta da identidade digital. Mudamos, é o primeiro aplicativo que você pode usar a identidade digital para, com blockchain, assinar projetos de leis, já tem leis aprovadas através disso. Em 2016, no evento GovTech, a gente trouxe o ex-primeiro-ministro da Estônia, quem na Índia fez o Aadhaar, e também trouxemos o ministro do Uruguai para falar um pouco sobre esse caminho da identidade digital, né? E se tivessem escutado, 2018, 2019, 2020 seria diferente, né? E enquanto isso, a gente está sempre apoiando. O Estado do Rio de Janeiro, em especial, fez uma coisa muito legal. A Secretaria da Fazenda, o Detran, enquanto Estado, eles avançaram bastante nesse debate de identidade digital. Eu acho que eles entenderam o potencial. Tem coisas muito interessantes saindo por aí, assim, isso é uma ótima notícia. Mas é um prazer estar aqui na live com vocês, né, fazendo esse kickoff. Eu acho que o Covid mostrou... O Covid mostrou para a gente coisa que a gente já sabia, mas que agora é certo, né? Então, escritório, trabalho à distância, inclusão digital, tudo isso agora fica evidente que, poxa, 2020, vamos lá, né? É isso aí. De novo, né, passando aqui, pincelando o lado da tecnologia para o bem da vida das pessoas, para o bem da sociedade. A gente talvez tenha precisado de uma crise como essa para a gente ver algumas coisas óbvias que, sem dúvida, já foram implantadas e se perpetuarão, né? Poderia ter sido antes, não precisaria de um disparo tão agressivo como esse, para que a gente tivesse essas conclusões. Mas a gente volta nesses temas, a gente volta também nas questões da inclusão digital, como você mencionou, acho que são alguns dos pontos que a gente vai debater aqui também, Fábio. Obrigado novamente. Por último aqui, pessoal, meu amigo Ronaldo Torturella. Ronaldo tem aí mais de 20 anos de experiência como executivo na área de tecnologia, a maioria desses anos totalmente dedicado ao mercado financeiro, onde ele realmente alcançou aí uma notoriedade, é uma referência de tecnologia no mercado financeiro. Ele atuou em diversos bancos de investimentos e corretoras de valores imobiliários, como a Ágora, o BTG Pactual e também na própria CVM. Foi sócio fundador do Banco Plural. Eu sabia que um dia eu ia ter amigo que ia ser sócio fundador de um banco, né? Me orgulho muito aí do Ronaldo. E hoje ele é o líder da Bitrust, que é um projeto, é um investimento da Gear Ventures, que tem uma ligação também com o grupo Mercado Bitcoin, como o Reinaldo falou na introdução dele, e que atua na área de custódia, de criptoativos e de ativos digitais. Tem uma carreira lá passando pelo começo da inovação no mercado financeiro e hoje está falando do que há de mais moderno. Aí, Ronaldo, se apresenta aí para a turma. Obrigado, Gustavo. Primeiro, obrigado por esse convite. Cara, muito legal estar aqui entre amigos e poder falar sobre tecnologia, sobre esse mercado, acho que tão bacana que propiciona, realmente assim, tem esse viés de propiciar isso que a gente está tendo agora, né? A gente está numa live, cada um num lugar, acho que isso é incrível. Eu te falei, eu nasci em tecnologia, né, sempre gostei e em pouco tempo eu quis ir para o mercado financeiro, que eu vi que era onde tinha a parte legal de altíssima capacidade de se fazer as coisas. E eu já quis entrar logo na parte de corretoras, né, de alta frequência, de electronic trading. Sempre gostei desses desafios e eu fui realmente me interessando em estruturar isso. Até que, né, depois de explorar bastante o mercado financeiro, né, virei um banqueirinho ali, né, um banqueiro startup, a gente sempre chama o Banco Plural de startup, mas foi uma startup realmente, né, até hoje o banco cresceu bastante, mas ainda é um banco startup, e foi muito legal poder construir isso e sempre estar à frente de tecnologias, né. E aí, realmente agora há pouco tempo, eu já tinha esse contato bem íntimo com o mercado Bitcoin, porque essa junção, né, das criptomoedas com o mercado financeiro é inevitável, né, isso vai acontecer e já estava acontecendo. Então a gente fez no banco
toda a parte de liquidação do MB, fizemos isso de forma automática, que era um grande problema lá atrás. Então a gente já teve esse contato muito próximo para fazer esse Bank as a Service. E, eu me apaixonei ali, eu já conhecia de blockchain, etc., mas onde a paixão veio foi em 2017 para 2018. E agora eu me juntei de vez, né? Agora em março eu vim de vez para a Gear, né? Que é a Hold, para montar a parte da Bitrust, como você disse, que é a nossa custodiante cripto, que ela é da Gear Ventures, é um venture builder, né? Assim, da Gear, e a gente está construindo para ser uma estrutura de mercado cripto para esse novo ecossistema. Então, acho que falando em inovação e falando em revolução digital, a gente está bem. Acho que todo mundo está. O papo é de altíssimo nível, bem legal de todo mundo. Legal, Ronaldo. Novamente, obrigado aí. Bom, pessoal, apresentações feitas, vamos afunilar um pouquinho aqui no debate, né? Como era a nossa intenção, e foi até difícil a gente selecionar alguns temas para falar, porque nas prévias aqui a gente foi criando tanta temática que poderia ser abordada, né? E também nas prévias a gente até, acho que fui eu que defini não, que citei esse nome, né? Que a gente faz parte de uma elite na forma como a gente está encarando esse desafio da crise que a gente está passando. E é legal aqui fazer um statement para todo mundo, para que não se entendam mal o que a gente chama da elite, né? Como pessoas físicas, todos nós estamos passando por diversos problemas, os números da crise sanitária vão chegando mais próximo, todo mundo tem amigos, conhecidos, parentes, vizinhos que acabaram sendo infectados, gente em estados piores hoje em dia, tivemos perdas, todo mundo, infelizmente, passa por isso. Então, quando a gente chama de elite, não queremos passar nenhuma imagem de que a gente está diminuindo tudo isso que a gente está passando, mas sim que a gente atua em setores da economia que estão transformando a crise em oportunidades, e leia-se oportunidades no sentido de criação de inovação, de melhoria de vida das pessoas e de impulsionamento para que a gente saia da crise de uma maneira mais leve e de uma maneira mais otimizada. Não confundir aqui o positivismo que a gente coloca como algo que diminui o impacto de tudo que a gente está passando. Como pessoas físicas, todos nós aqui sabemos da gravidade e o quão drástico é tudo isso. Mas aqui a gente vai tentar passar realmente sinais e oportunidades de como a gente sai disso de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais otimista, tá? Então é legal botar isso aqui num primeiro momento para não parecer que a gente está minimizando, diminuindo todo esse impacto que a gente está passando. Eu vou lançar um tema aqui que a gente tinha comentado, até de improviso, a gente tinha combinado outras coisas para iniciar, mas acho que o Fábio já fez ali uma pincelada, como eu mencionei, em cima de algumas mudanças comportamentais, etc. Então, eu vou puxar nessa linha, né? Porque acho que é algo que a gente vê, até nessa introdução que eu fiz sobre a crise ela foi compulsória, né? Ninguém não teve chance de escolher quem quer, quem não quer, e foi totalmente democrática, né? Num sentido de verticalização. Assola todo mundo e não houve escolha. Então, acho que compulsória e democrática caracteriza aí um pouco da crise sanitária que a gente pegou, que a gente está passando. Os efeitos da crise fez uma mudança brutal no cotidiano e no comportamento das pessoas, né? Isso é algo inegável, a gente sente na vida da gente e na vida de todos os próximos. E fez com que essa mudança no comportamento mudasse a forma de consumo, a forma de se relacionar, olhando cada indivíduo dentro da sua vida pessoal. E ao ponto, né, da gente, acho que todo mundo aqui deve ter tido acesso a um documento, um estudo do Google que circulou bastante, intitulado de que o mundo nunca mais será o mesmo, né? Esse estudo marcou bastante alguns indicadores ali que eu vou levar como gestor, mas como pessoa física, diante daquele estudo. Então, nesse cenário onde a gente vê com que as pessoas foram drasticamente afetadas no seu comportamento individual, isso tem um impacto brutal também na vida da sociedade e nos negócios, né? Na vida profissional. Então, circulando aqui entre a experiência de cada um de vocês, eu vou puxar pelo Fábio, que citou já até como atua e como o ITS se posiciona em relação a isso,
Fala um pouquinho, Fábio, como é que você enxerga isso, né? A mudança que passa pelo indivíduo no comportamento, na sua forma de consumo, na sua forma de interagir com os demais e o impacto disso nos negócios e nas atividades profissionais. Sim, eu acho que tem uma lição importante em 2007 com a SARS. A SARS ela não chegou muito no Brasil, mas na Ásia ela foi muito importante. E ela afetou particularmente a China. E inspirado na SARS, ou um reflexo a isso, a China definiu a estratégia O2O. A ideia era que todo serviço online tem que ter um braço offline e todo serviço offline tem que ter um braço online. Veja que não é tudo virou digital. Na verdade, o digital virou parte de tudo, mas junto com o tudo. Isso explica, por exemplo, por que a Baidu, a Amazon de lá, abriu loja física para as pessoas acessarem computador. Isso explica por que o fenômeno de compartilhamento de carros, de casas, virou, por exemplo, uma indústria de baterias que você carrega lá, e tantas outras implementações disso. A SARS meio que criou esse sentimento que a gente viu hoje lá em 2007 e afetou profundamente esse cotidiano da cidade, dos negócios. Claro que o que a gente tem hoje é um pouco diferente de 2007, cada pandemia é diferente, então não há como fazer. O fato da gente não ficar com uma febre forte faz com que a gente tenha um período de risco muito maior do que a SARS. Isso faz muita diferença porque sem febre você continua isolado, né? O que a gente viu logo no início aí da pandemia, né? A gente viu uma necessidade de fechar tudo, porque a gente não sabia a gravidade do que estava. A gente sabia que daqui a 14 dias você podia não ter hospital. E isso fez Nova Zelândia fechar, Europa fechar e outros lugares. O Brasil ele teve um começo complexo, mas outros países fizeram muito pior. Eu fiz logo no começo da pandemia, eu fiz o Tinder Tour. Eu pelo Tinder fui a vários países perguntando se as pessoas queriam falar sobre o Covid, né? Fui para Dakar, no Senegal, por exemplo, e lá, durante o dia você podia sair de casa, durante a noite não. Cabo Verde, que é uma ilha, reagiu diferente. Cada parte do mundo reagiu de uma forma diferente. Mas, finalizando, eu acho que quando você vê ali as projeções da McKinsey, você vai ver que a Europa ela tem uma queda da economia, a América Latina tem um quedaço de economia, e a África tem um quedaço de economia. É muito complexo de você dizer por que isso ocorre. Tem a ver com agronegócio, tem a ver com várias cadeias que estão se fazendo. Mas é fato de que até 2022 nós ainda estaremos em 2020. 2022 é a previsão do Canadá de você começar a ter uma vida onde o Covid é uma gripe aviária, é uma gripe normal, né? Até 2022, eu estou falando aí de pelo menos 18, 24 meses, a gente vai ter uma vida de exceção. Então, se a gente não aprender, se a gente não conseguir gerar a partir disso, fazer o que os chineses fizeram na SARS, aprender como fazer o O2O, eu acho que a gente vai estar extremamente debilitado para se adequar. Você mencionou aspectos importantíssimos que a gente comparar com experiências passadas, né? A gente está passando por algo que tem um quê de ineditismo, mas que também pode se comparar com outras pandemias, com outras crises e outras mudanças no rumo que a vida das pessoas acabaram tomando, né? Então, realmente, não se espelhar em exemplos positivos do que a gente já viu é um grande erro. Legal essa comparação que você fez, Fábio. Passo aqui para o Reinaldo. Reinaldo, a gente comentando ontem, até na introdução falei que nós somos de origem nordestina, aí a gente estava comentando, né, das diferenças do como era a vida das pessoas nesse aspecto também, no aspecto geográfico, no aspecto de faixa etária das pessoas, e que a crise também democratizou, de certa forma, ou foi uma catapulta, né, um empurrão para que as pessoas também mudassem os seus comportamentos nesse aspecto, né? Comenta um pouquinho aí sobre isso, Reinaldo. Legal. Eu estou aqui, né? Eu sou sergipano, né? Até estou aqui em Aracaju nesse momento, mas vivo em São Paulo, né? Já há 10 anos, mais de 10 anos eu já vivo em São Paulo e antes disso, mais de 10 anos vivi no Rio de Janeiro. Falando com minha família aqui, né? Eu sempre percebia uma diferença, né, de uso, né, de alguns apps, né? Que a gente normalmente usa com mais constância, né, em São Paulo, né? Então, dificilmente, eu sou um péssimo cozinheiro, né? Dificilmente eu me arrisco na cozinha, então eu uso bastante o iFood, mas todo mundo usa, principalmente em almoço, mesmo no escritório, né? Uber, patinete,
E não é exatamente o mesmo uso que era feito aqui, né, conversando com os meus irmãos, desses aplicativos. Mas nesse momento, né, todo mundo foi para o digital, né? Então, mesmo quem não gostava de usar, porque tinha essa barreira de entrada ali, né, de, putz, para que eu vou pedir comida se eu consigo comprar comida com muita facilidade aqui, né? Se eu consigo fazer minha comida com muita facilidade, se eu tenho um outro ritmo do meu dia a dia, né? Então eu não vou para o digital porque eu não quero, né? Porque eu não vejo tanta utilidade. Mas hoje eu percebo que eles foram e eu acho muito difícil que eles voltem, porque agora a visão realmente era muito fácil, né? Era muito simples e muitas vezes muito mais barato, né? Eu fazer o uso, né, de algum desses aplicativos. É a mesma coisa aqui em relação ao dinheiro físico, né? Eu nem lembro a última vez que eu fui num banco pegar dinheiro, né? Mas aqui a prática é muito ainda em pagamentos com dinheiro, né? E nesse momento está todo mundo fazendo transferências, né? Tá todo mundo fazendo mais uso, né, dos canais digitais, e até conhecendo, né, muitas vezes alguns bancos digitais, né, para se cadastrar e usar, né? Então acho que pegando um caso específico, né, mas acho que a partir disso que a gente vai ter de fato mudanças relevantes, né, quando a gente olha, né, as curvas de adoção, né, que também tem saído bastante aí de diversas fontes, né, que é muito alta, né? Eu acredito que não vai ter volta, né? Vai ter quebra, sim. Algumas pessoas vão voltar para a prática antiga, mas vai ser pouco relevante, né? Então a gente vai ter essa adoção do digital, né, por muito mais gente, né? Vai ser muito mais comum, inclusive fora dos grandes centros, porque às vezes quando a gente está em São Paulo, no Rio, a gente esquece que o Brasil é grande demais, né? E você tem regiões que são muito diferentes, né, da região da Faria Lima, né? Então, é bem interessante, talvez, observar nesse movimento, principalmente de não retorno, para entender se a gente, de fato, vai ter um desenvolvimento mais equilibrado, né, independente das regiões, talvez até com a adoção de home office para sempre, né? E aí a gente vai ter até uma desconcentração aí também de contratações e de desenvolvimento de profissionais, né, que a gente tem hoje nesses grandes centros, né? Me fez lembrar aqui, Reinaldo, alguns fenômenos que a gente viu, né, de modernização e de transformação tecnológica em alguns países de terceiro mundo, muito menos desenvolvidos do que um país como o nosso, onde existe aquele salto, né? As pessoas ultrapassam uma era da tecnologia, né? Por exemplo, na África não se teve, em alguns países africanos, claro, algumas regiões africanas, não se teve o uso da telefonia fixa, né? Não tinha esse tipo de infraestrutura e depois foi tudo adotado através da telefonia celular. Então, existem alguns saltos tecnológicos que faz com que uma era seja ultrapassada. Então, talvez aqui no Brasil, esse impacto da crise faça com que a gente tenha uma aceleração nesse uso, né, de certas tecnologias digitais que catalisou, né, o uso. As pessoas vão deixar de passar por uma fase de aprendizado e elas saltaram já para um estágio avançado de uso intensivo de tecnologia. Realmente é um fenômeno, e você citou aí algumas regiões do país que tinha-se menos acesso, como um uso intensivo. Para vocês, do mercado de digital, mercado financeiro digital, isso se transforma numa baita oportunidade, né? Porque você passa a ter um público acessível às ofertas e às transformações do que o mercado financeiro digital está passando e está induzindo a população a entrar nessa nova seara. Para vocês é um grande indutor, né? Acho que o Ronaldo pode falar um pouquinho aí, Ronaldo, como é que esse empurrão que a crise deu para que as pessoas entrassem nessa revolução digital, como a gente chamou aqui no nosso evento. A revolução digital passa a ser uma baita oportunidade para que elas entrem no mercado financeiro digital. Pois é, a gente
eu vejo que o mercado financeiro sempre tentou fazer essa transformação digital, né? E assim, eu lembro quando lá no comecinho, a gente montou o home broker da Ágora, né? Que era para você trazer o DMA, né? Aquele acesso direto ao mercado. Então, você criou um home broker para as pessoas poderem operar em casa. Então, assim, ali você já começou a democratizar os investimentos. Então, assim, acho que foi uma preocupação desde o início do mercado financeiro você poder democratizar isso com aquela coisa de você fazer por um broker, né? Se você olhar a bolsa de valores lá atrás, eu acho que o emprego de todo mundo era aquele cara que ficava no telefone gritando lá, né? Era uma insanidade aquilo. E aí, quer dizer, essa coisa gradual, o pessoal pulou daquilo para ter um broker, o cara ficava dentro da corretora, ligando, e até um dia que chegou um home broker. Mas do home broker para frente, né, desse DMA, a gente não teve uma evolução até chegar realmente à criptomoeda. Né? Eu acho que quando o Bitcoin foi lançado, né, que Satoshi Nakamoto lançou o white paper e isso se criou a estrutura de blockchain, a gente viu de fato a digitalização de uma moeda, né? E ela de forma descentralizada, né? Você ali viu assim, agora nós temos um mundo, temos algo realmente digital, porque um home broker, quando você está operando, no final ainda tem toda uma você só está transformando um ativo financeiro que ainda pode ser operado ali em balcão e outras coisas, que pode gerar isso. Agora, a pandemia mostrou que a gente precisa disso. É isso que o Reinaldo falou, como a parte agora da adoção das moedas cresceu absurdamente, porque é uma baita oportunidade para se mostrar que a gente pode viver 100% digital, comprar 100% digital. Essas barreiras foram eliminadas, e isso favorece os negócios que a gente enxerga como diferenciais, né? Eu não sabia da pandemia, né? Até o pessoal brinca, fala, o Ronaldo fez isso para poder fugir de São Paulo, né? Que eu criei a pandemia para poder não precisar ficar em São Paulo. Mas, assim, a pandemia veio antes, até, ela veio depois até de eu já ter entrado nesse mundo, de já estar junto com eles, mas ela acelerou esse processo. Então, quando a gente está falando de uma custódia de ativos, né, aqui falando da Bitrust, falando de uma custódia de ativos digitais, de criptoativos, a gente está falando de um mundo novo, né, de uma coisa assim, com nível que os grandes players, né, regulados têm, como uma B3, uma CBLC, né, do passado existia, mas com níveis de governança, de auditoria que a gente está montando para o mercado digital, né, para o mercado realmente cripto. Então, é uma oportunidade ímpar e isso eu acho que vai mudar a forma como as pessoas veem os investimentos, como a pessoa vê a troca de valores entre si. Então, acho que assim, foi meio que goela abaixo, né? Acho que a pandemia foi assim, ou vira digital ou morre, acho que é meio assim. E as criptomoedas, obviamente, as sérias, né? Como existem milhares de séries, a gente vê que tem uma grande utilidade para os setores da economia. E favoreceu muito a gente. Então, espetacular. Sem dúvida. Aquela pessoa que não tinha um hábito de pedir um Uber ou usar um iFood como uma plataforma de alimentação, vamos chamar assim, passa a ser uma pessoa que sente ou que não fazia compras online, né? Acho que o Reinaldo comentou isso. Passa a ser um potencial cliente de um banco digital, porque quebram-se barreiras do uso de tecnologia na facilidade do seu dia a dia e passa-se a não ser mais aquele imperativo de que um banco tradicional é o único que atende. Isso para correntistas e para investidores, né? Você vai desmistificando a partir de exemplos colaterais o uso de tecnologia intensiva em qualquer atividade do dia a dia, né? É legal. Isso é legal e tem mitos, né? Ainda para classes da sociedade, né? Porque a gente está aqui para isso, para desmistificar uma série de evoluções tecnológicas de entrada no mundo digital.
Mas a gente também conviveu agora, e aí, Ronaldo, até peço que você mantenha a palavra aí, porque você domina bastante esse assunto, e depois os demais comentam, mas a gente passou agora por um fenômeno que foi a criação do apelidado Corona Voucher, né? Ou seja, o crédito financeiro promovido pelo governo federal, que houve aí uma inclusão, não vou usar o termo inclusão, uma bancarização, né, fazendo com que saísse da informalidade uma série de indivíduos, de microempreendedores individuais, de profissionais do mercado informal e que saíram do anonimato para se tornar pessoas inclusas no mercado bancário, no mercado financeiro, né? Na reportagem do Valor Econômico de meados de maio, um testemunho do presidente da Caixa, ele comenta que estima-se entre 40 e 45 milhões de pessoas bancarizadas só com o fenômeno do Corona Voucher, né? Então, isso é um impacto positivo que não tem volta, né? Claro que a gente não consegue atingir 100% desse número numa segunda etapa, mas fica um impacto muito forte de uma faixa gigantesca da população inserida num mercado, inserida numa bancarização. Não tem como a gente não pensar que novos benefícios a gente pode usufruir, a gente pode explorar em cima disso. E aí a série de outras notícias marcantes aqui, como pagamento via WhatsApp, a plataforma de pagamento Pix do Banco Central. Então, vem uma enxurrada de boas notícias abraçando, né, essa nova camada da sociedade que conseguiu entrar agora numa estrutura dessa de bancarização. E a gente tem aqui como cabeças pensantes, como indutores, do que a gente pode fazer a mais, o que a gente pode colher de frutos em cima de uma sistemática como essa. Eu acho que, seguindo aqui, acho que falando em cima do que você estava dizendo, acho que essa mudança, né, que foi feita pela Caixa, né, pelo meu ex-sócio lá, pelo Pedro Guimarães, que capitaneou isso, acho que a Caixa fez um trabalho extraordinário em pouquíssimo tempo de conseguir transformar realmente as pessoas que estavam fora desse sistema bancário e trazê-los, né, para o mundo realmente bancarizado. E essa inclusão é super positiva em todos os aspectos, né, regulatórios. As pessoas passam a existir de fato como cidadãos financeiros, né? Então você já traz um mínimo de inclusão deles num banco e de fato no sistema financeiro nacional. Então as pessoas ali, a partir desse momento, elas estão participando dos sistemas de pagamento brasileiros, elas fazem parte realmente do sistema financeiro nacional, tendo conta corrente na Caixa enfim, isso foi feito em tempo recorde, foi muito bem feito. Acho que assim, todas as outras questões, o Fabro conhece bem mais o processo até de como foi isso, mas todo o processo não é simples de inclusão de todo mundo nisso, porque são muitas validações que nem tinha a ver com a Caixa Econômica, não tinha a ver com o banco, então foi um trabalho gigantesco. E essas pessoas agora, de fato, estão no Sistema Financeiro Nacional e isso facilita elas começarem a enxergar, já começam a usar um aplicativo, já começam a entender uma conta corrente. Isso para o mercado e para o nosso mercado cripto, eu acho essencial, porque é isso, você já começa a transformar as pessoas que não tinham nem esse hábito de ter entender o que é uma conta, porque quando você pensar o dinheiro, quando ele está aqui num aplicativo, ele é virtual, né? Você não tem ele ali físico, e muitas pessoas, quando você conversa assim, você vê que as pessoas não têm essa noção, e agora passaram a ter essa inclusão deles no sistema financeiro, fez de fato elas começarem a enxergar, e aí você começa, um passo, eles deram o primeiro grande passo, mas o passo seguinte elas começarem a entender o mundo de criptoativos, entenderem que, também você não precisa pegar ali, que ele existe no mundo digital e está lá. Então, eu acho que foi super valioso. Assim, é uma inclusão muito grande de pessoas, é um trabalho gigantesco e merece todos os meus parabéns. O Pedro, né, que trabalhei com ele quase 10 anos, é um cara espetacular e fez isso aí com sangue nos olhos e
foi muito positivo para o Brasil e para essas pessoas. O Fabro pode falar bem mais sobre o tema, né? Antes de passar para o Fabro, eu queria ouvir um pouquinho da visão do ITF, a visão pessoal do Fabro. Só lembrando aqui, pessoal, para quem está acompanhando, não hesite em enviar aqui questões, comentários, já temos alguns aqui que a gente puxa em breve, mas enriquece aqui o nosso debate. Vai lá, Fabro. Não, gente, foi... eu fico imaginando a equipe da Caixa recebendo a tarefa. Gente, boa notícia, a gente vai lançar um aplicativo. A gente vai entrar para o livro dos recordes de maior número de contas bancárias abertas no mundo. E, se eu não me engano, eles aplicaram, tá? Se eu não me engano, o recorde existe. Eu acho que era algo como 4 milhões de uma semana de contas abertas. Era uma coisa absurda, assim. Mas o ITS trabalhou para tentar ajudar esse processo. Não necessariamente o da Caixa, mas vários parecidos e depois o da própria Caixa. E aí é que você entende o buraco Brasil, né? Então, por exemplo, tem e-mail. A gente dava como fácil, de que ter e-mail é uma coisa fácil de você pedir para as pessoas. Não é. Ter e-mail é uma dificuldade. Aí você fala, bom, ter telefone individual, uma coisa difícil, né? Ter dados, complicado. E aí, quando você via lá no jornal aquelas filas das pessoas indo na Caixa para tentar reverter o dinheiro, é que você entende o tamanho do problema. Foi impressionante e, assim, honra ao mérito que a Caixa conseguiu fazer. Se eles tivessem aberto para outros players do mercado, teria sido melhor. Ficaram nos bancos, mas mercado de pagamentos, PicPay, PayPal, Stone e tantos outros, tem muitas facilidades para trabalhar nisso. E o mais importante, eu acho, é o seguinte: a gente não resolveu o problema da identidade. A gente resolveu de botar mais gente no sistema bancário. Mas identidade não. Então imagina só. Aquela identidade que você usou para a Caixa, você não pode usar para acessar a Receita. Ou seja, a sua identidade não é sua, ela fica restrita ali para aquele serviço lá. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ter uma cláusula que diz o seguinte: a finalidade da coleta daqueles dados foi da pandemia. É esse o projeto de lei, né, que virou lei, que permitiu isso, né, lá de abril. E quando acabar a pandemia, você vai ter que tirar os dados, deletar aqueles dados, porque você coletou para aquilo, ou você vai dar aquele jeitinho e falar, não, mas na verdade a gente quer estabelecer um contato. Mas o que você quer realmente é que as pessoas tenham acesso ao governo inteiro. Eu vou dar um exemplo para mostrar assim como é difícil, como é míope de certa forma isso. A Receita lançou um aplicativo muito legal, faz mais ou menos uns 2 anos, que você vê a sua cara e aí você tem acesso à sua carteira de motorista. Legal, não é uma coisa absolutamente nova, a carteira digital já estava aí, etc. Mas é bom, é acessível. É o que a gente precisava na solução da Caixa, é o que você vai ver Stone fazendo, Mercado Pago e etc., quando você precisa abrir uma conta à distância. Aí você entra lá no ECAC, que é o principal sistema da Receita, e você não pode usar o aplicativo deles. Ou seja, o aplicativo da Receita que ele criou não serve para você falar com a Receita. Então a gente está resolvendo o problema dos bancos, coronavírus, isso é excelente, é necessário, é um dos objetivos do milênio, certo? É meta da ONU a gente fazer isso. Mas a gente não pode esquecer de que outro pilar é o da identidade. E identidade é governo. Deve ser distribuído com plataforma, mas se eu não tiver uma forma fácil de falar com o governo acessar, ao modelo Stone, onde 98% das coisas você resolve, você acessa pela internet, eu vou continuar tendo fila, e no Covid não pode ter fila. Eu vou continuar tendo custo, e todo custo a gente sabe que causa admissão. Eu vou continuar tendo corrupção, porque a gente sabe que onde tem fila você vai ter alguém que passa a perna. Então, esse governo digital, ele precisa muito dessa estrutura de identidade. A gente chama de Good ID, né? Essa ideia de que você controla, você usa ela, e quando você vê, você não precisa mais ficar copiando dados, porque todo mundo trabalha numa federação de identidades. É bem isso mesmo, Fabro. E você mencionou um caso estadual, né, durante a introdução, e acho que depois a gente volta aqui nele. É um caso belíssimo. Seria mais uma esfera de mais uma identificação, porque provavelmente um benefício, uma plataforma estadual não se conversaria com uma federal vamos chamar assim, no ambiente em que a gente navega hoje. Tecnologicamente, isso seria muito fácil de se fazer uma federação de dados com autorizações geográficas, autorizações por cada determinado tipo de legislação. Tecnologia não é o problema realmente seria uma intenção, a vontade de se reutilizar dados de uma maneira muito mais eficiente
Às vezes é cruel a gente comparar o Brasil com a Estônia, com o Uruguai, pelo tamanho, pela massa, né, da população, mas a gente tem que se nivelar por cima. Nós não temos que pensar e nos comparar com nações subdesenvolvidas ou nações que tenham dificuldades como a nossa, e sim copiar bons exemplos. Mas, concluindo essa rodada aqui, Reinaldo, acho que a bancarização realmente é um caminho sem volta, né? E até pego aqui um comentário do Alexandre Dostek, que comentou através do YouTube, e ele mencionando aqui que ele é um profissional oriundo do mercado financeiro tradicional, que operava no pregão da Bolsa no chão, como ele chamou aqui, na época do Rio de Janeiro. E hoje, qualquer pessoa de casa, ele vira um agente e vira um investidor, né? Que não há mais volta. Foi o comentário do Alexandre. Acho que tem a ver com isso, né? A gente falando aqui de uma camada desprovida da sociedade entrando numa rota de bancarização e que com 2, 3 cliques passa a ser um potencial investidor, passa a ser um potencial trader, né? Acho que isso é uma mudança sem volta, como a gente falou, e um mar de oportunidades para um mercado inovador aí do mercado financeiro digital como vocês, né? Quando a gente fala, né, pessoas sem acesso, né, a gente também tem que incluir, né, pessoas que, por exemplo, né, até investiam, né, em mercado tradicional, mas não conseguiam acessar, né, ativos, né, opções de investimento, por exemplo, em outros mercados, né, em outros países, porque ainda hoje é bem complicado você conseguir, por exemplo, investir numa ação da Apple, conseguir investir numa moeda estrangeira. Quando você vai para o mundo criado, né, pelas criptomoedas, você tem, né, essa integração global. E por isso até que a gente tem um choque muito grande, né, principalmente das instituições financeiras mais relevantes, com as criptomoedas, porque ela propõe uma quebra de barreiras, né, que muitas vezes traz um risco, né, sim, de você mexer nos controles que já existem, né, até de identidade, né, controle enfim, de correção de uso de patrimônio, né, mas ela traz também uma oportunidade que o mercado tradicional não quer ou não pode oferecer, né? Então, se fosse permitida, né, porque ainda não mas usando um criptoativo, você poderia representar uma ação da Apple, por exemplo, e tradear essa ação em qualquer lugar do mundo com muita facilidade. Assim como existem, né, moedas, criptoativos que representam outras moedas, né, que são as stablecoins, né, que você pode comprar com muito mais facilidade do que comprar uma outra moeda num banco, né, que você vai tomar um spread gigantesco, né, para comprar qualquer moeda, ou você fazer um investimento num fundo cambial, né, que também você vai perder, né, vai ter um custo relevante e uma complexidade absurda. Então, quando a gente fala, né, em mudança do mercado financeiro, ela sim, ela está conectada a essa inclusão dos desbancarizados, mas também, né, quando a gente conecta com o mercado de investimento, a gente está falando de conectar pessoas que não tinham acesso a produtos diferentes e relevantes, né, que acabavam tendo que comprar, né, somente aqueles ativos que eram colocados ali por conveniência. A gente está vendo aí essa briga aí do Itaú com a XP, né? Um fala que o assessor está conflitado, o outro fala que conflitado é o gerente. Então, no final do dia, você tem a opção, né, do gerente e do assessor, que os dois têm outros interesses além do seu interesse, né? Não necessariamente que ele não vá olhar para você, né, mas ele também tem outros interesses ali para cumprir as metas, né, que ele tem, né, de quem paga o salário dele, que é a corretora ou o banco, né? Então, muitas vezes as pessoas têm acesso a uma cesta reduzida de ativo que é colocada por essas pessoas e não consegue se conectar com todas as outras opções, né? Então, acho que os criptoativos, eles, quando a gente olha mais profundamente, né, não significa apenas um investimento no Bitcoin, né? Significa abrir ainda mais, né, o mercado financeiro e conectar globalmente.
E aí a gente, nesse mundo de isolamento, a gente vê essa necessidade cada vez mais importante, né, de você estar conectado, mesmo de casa, com todo mundo. Então, você poder, da sua casa, investir em algum ativo que está na Europa, né, ou nos Estados Unidos. Então, a gente tem que olhar mais a fundo para perceber aplicações que vão facilitar essa conexão global. Sem dúvida, são evoluções sucessivas aí que eu acho que a gente ainda vai surfar uma onda de inovação e de acessibilidade a novas tendências, como essas que você mencionou, coisas bem futuristas, mas que estão a um palmo de distância do que a gente pode realizar, né, Reinaldo? É bem isso. Eu queria comentar um pouquinho sobre aquele projeto que Fábio comentou também já há pouco, e o impacto dele, que a gente tem conhecimento que um estado está muito avançado na utilização de créditos, esses créditos que vários estados lançaram, de créditos do benefício da nota fiscal, né, a formalização cada vez maior, a intensificação da população como fiscais do pedido da nota fiscal. Com o seu CPF, você recebe um crédito que pode ser depositado na sua conta como um dinheiro, um crédito tradicional, ou que pode ser utilizado para um abatimento de impostos, né, como o IPTU e IPVA. Então, existem alguns projetos aí em andamento, mas tem um bem acelerado, onde esse crédito que passa a vir para o cidadão, e aquilo vira uma moeda virtual no nome, no CPF da pessoa, onde ele vai poder fazer uma troca, né? O antigo escambo. Eu vou usar aquela moeda agora numa plataforma, vou usar num aplicativo, e aquilo vira uma moeda realmente regulamentada, onde pode ser utilizada de diversas formas. E aí eu vou um pouco mais além, ainda não vi esse debate, mas essa moeda também pode virar transformar o cidadão num potencial investidor. Por que esse crédito que ele recebeu não pode ser também utilizado no conceito da bancarização que a gente falou, no conceito de ativos digitais que vocês representam muito bem? Então, acho que esse tem um aspecto tanto no quesito do impacto social, como no impacto no mercado financeiro. Aí queria ouvir vocês aí um pouquinho sobre isso, Fábio. Não, a gente falou, vou até fazer um gancho de um comentário legal aqui, Fábio, antes de passar para você, mas o José Roberto Gentil emitiu aqui um comentário falando que o governo do estado de São Paulo lançou o Portal Único de Acesso, exatamente para permitir a integração de qualquer dado, né, o cidadão se identificar em larga escala. Então, como eu disse, a gente vê iniciativas bem-sucedidas, né? O que falta realmente é a gente ter algo com um espectro maior que abraçasse realmente todo mundo, resolvendo um problema de identificação digital única, para evitar que a gente tivesse esse descompasso, às vezes, seja regional ou seja de serviços, né? Mas legal, obrigado, Gentil, pelo comentário. A gente saber que tem boas iniciativas é sempre bacana. Mas aí, Fábio, eu queria te ouvir um pouquinho aí no aspecto pegando nos bons exemplos, né? O que iniciativas como essa, ultrapassando as barreiras iniciais, poderiam nos trazer aí de benefício? Eu acho que a gente está falando aí eu chamo de tech stack, né? A gente tem a low tech, a reg tech, a gente tem a tech stack, ou seja, é o uso de tecnologia para esse mercado de impostos, né? É algo não muito pop, mas deveria ser pop, porque toda startup, todo mercado, ele funciona melhor quando é fácil de você ter da onde tirar dinheiro. E como o imposto é um lugar que, se você pegar um pedacinho e você faz um modelo de negócio muito rápido, deveria ter muito mais gente desenvolvendo soluções para pagar impostos mais fáceis. Quem trabalha com startup, a reforma tributária de startup, seria excelente se a gente só conseguir saber o que pagar, como pagar, etc. E você já viu tudo que pode acontecer. Esse mercado de pagamentos de maquininhas e etc., eles trouxeram muito de investimento ali para o pequeno empreendedor, para o negócio, justamente porque eles puderam colocar ali vários serviços de crédito para ele, né? E por que é interessante a gente pensar não no dinheiro, mas no imposto? Porque, vamos pensar no Rio de Janeiro, Covid, a queda da Cefaz foi de 40%. Eu posso aplicar isso para município, eu posso aplicar para qualquer um. É difícil pagar imposto. Você tem uma GRU, ela não fala com você, ela vai no seu banco, você tem que ir não sei aonde lá, ajoelhar, fazer 3 rezas para conseguir pagar. Ou seja, quanto mais fricção você coloca no pagamento, menos facilidade você tem. Tem o sonegador? Tem, mas tem também a pessoa que quer pagar imposto, né? Então, o que a Cefaz meio pensou? Olha, tem gente que quer pagar imposto.
e tem gente que ajudar a fiscalizar o imposto. São Paulo tem a nota fiscal carioca, Curitiba tem também, todos têm. Só que eles viram um passo a mais. Não é só você ganhar um dinheiro com aquilo, né? E depois no final usar o IPTU. Eles falaram, e se a gente conseguisse pensar o Estado como plataforma, a gente conectar que aquele dinheiro que você tivesse a resgatar porque você ajudou o Estado a fazer dinheiro, a gente pudesse usar aquilo para você ter mais benefícios. E aí você começa a pensar no papel do Estado como um articulador de setor público-privado, de interesse público e tudo mais. Né? O José Roberto fala ali da PUA, né, do Portal Único de Acesso, e é maravilhoso isso. Né? Na América Latina toda, a gente tem boas experiências dessa, a gente chama dessa carpeta, né, dessa gaveta digital, que é um lugar onde você consegue colocar todos os seus documentos. Né? O Paraná tem uma boa experiência também, isso daí, Ceará também tem uma boa experiência. A questão ali é de que o ideal seria ser tão fácil utilizar a minha identidade que eu pudesse usar para entrar, acessar um prédio, que eu pudesse usar para fazer um pagamento, que eu pudesse entrar para saber quanto imposto eu devo, sabe? Que fosse tão assim invisível de você usar essa identidade e protegido, né? Que a gente tivesse essa facilidade a todo momento. Tem boas experiências disso. E eu acho que ali o que a gente viu de imposto no Rio de Janeiro foi a brilhante ideia de usar justamente o pagamento de imposto para você tornar o recebimento de imposto mais fácil, para você tornar o processo mais transparente e para você não fazer Estado sozinho, para você governo com plataforma, de você permitir que outros parceiros façam. Então, Mercado Pago, PayPal, quem quiser ajudar, entra aí. Mas lembra, o objetivo final é o cidadão. Né? Vocês podem entrar nessa jogada, mas o objetivo é o cidadão. É muito interessante o que aconteceu ali. Perfeito, é isso mesmo. Citizen-centric, vamos chamar assim, né? Essas iniciativas são fantásticas, né? O cidadão como centro ali e os serviços que vêm a ser prestados em cima de diversas plataformas para facilitar a vida do cidadão, da sociedade, são esses bons exemplos que a gente tem realmente que se pautar e acreditar que a gente pode transformar o país com iniciativas como essa. Pessoal, a gente está com um tempo super exíguo aqui, mas queria ouvir aí Reinaldo, Ronaldo, os dois, como vocês preferirem. Como é que seria essa entrada, né, do pequeno investidor, né, através de uma moeda já virtual, através de um crédito, a gente podendo induzir ele a entrar, de fato, nesse mercado? Acho que você conectar, né, num programa como esse, né, o conceito de token, né, de criptoativo, permite que, além de usar, né, essa moeda, né, digital, né, criada pelo governo para você pagar alguma despesa do próprio governo, você pode permitir que ela seja negociada eventualmente, sem muito risco para quem está comprando aquela moeda, porque ela vai estar dentro de uma estrutura, né? Para quem está ouvindo, né, não conhece muito bem, né, a estrutura do blockchain, né, mas entenda como uma estrutura de confiança segura. Então, se você tem um token que está representado numa rede, né, de blockchain distribuída, você consegue validar, né, que aquele ativo que você detém, ele é único, ele é seu e ele não pode ser alterado. Então, se você representar nessa moeda da Cefaz, né, com um token, né, você pode permitir que quem ganhou aquela moeda, se não tiver como usar, né, para a finalidade que a Cefaz colocou, que ela ceda para quem possa usar, né, que ela negocie. Então, você tem essa boa aplicação aí do criptoativo para esse fim, né, sem que o Estado tenha necessariamente que construir mais uma plataforma, mais uma moeda, mais um papel, né, mais um certificado, que acaba se perdendo, né? A gente já viu isso muitas vezes ao longo do tempo. Esses certificados acabam perdendo valor, né, e muitas vezes repassados de forma a complicar quem adquiriu. Além disso, né, você pode, né, programar esse criptoativo. Né? Então, a grande função, né, de uma criptomoeda, né, diferente, né, de uma moeda eletrônica, né, é que você consegue programar ela. Né? Então, quando você usa o dinheiro, transfere o dinheiro do seu internet banking, do seu app, para uma outra pessoa,
não vai ser muito diferente de você transferir uma criptomoeda para uma outra pessoa. A diferença é que, e aí a gente está falando de uma criptomoeda criada, né, por um ente, né, a gente está usando o caso dessa fase aqui, ela pode programar algumas regras para aquela utilização, tanto de quem pode receber, como do tipo de produto que pode ser negociado, como eventualmente uma utilização, né? Então, por exemplo, isso acontece muito, né, quando eu vou para algum estado que tem esse benefício, mas eu sou turista, né? Então eu não tenho nenhuma função de cobrar, né, nota fiscal, né, porque eu não vou dar meu CPF e ganhar lá o meu prêmio naquele estado, porque eu não vou usar. Então, mas eu posso ganhar esse token, né, que eu posso negociar, mas eu também posso ter alguma utilidade, né, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, se você exige nota fiscal, você pode usar aquilo para acessar, né, os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Você pode subir no Cristo usando aquela moeda. Ele pode virar um token de utilidade, né? Você pode ir no São Januário assistir um jogo do Vasco, né, usando o token que virou ingresso, né? Então, ele é programável para o fim que a entidade central, né, daquela rede determine. Então, você aumenta a utilização, né, desse prêmio, né, que sem essa tecnologia ele vai sempre ser uma milhagem, né, um programa de pontos, né, e não um sistema de troca programável, né, e negociação segura, né? Então, acho que tem muita característica, né, das criptomoedas que podem ainda servir para aplicações como no caso que você comentou, Gustavo. Legal, Reinaldo. Acho que você mencionou aí o blockchain passando, né? O blockchain é uma rede acreditada que faz com que a gente elimine intermediários, né? Dentro de uma cadeia que a gente deixar vira uma cadeia produtiva extremamente complexa por conta da inserção de vários intermediários, né? Então, a gente falando aqui do mercado de investimento, você tem a pessoa física, você tem uma corretora, você tem a instituição bancária, você tem um governo como uma entidade de regulamentação, e isso vai dificultando e encarecendo todo o processo. A partir do momento que você tem uma rede acreditada que faz toda essa camada de autenticação e confiabilidade, você elimina os intermediários, fazendo com que o acesso fique muito mais fácil, né? Então, os exemplos que você comentou, eu gostei do jogo de São Januário utilizando um token acreditado, seria um exemplo que a gente poderia fazer isso de uma maneira muito fácil. Pessoal, a gente impressionante como passa rápido, né? A gente teria aqui N temas. Eu ainda vou pedir... Eu quero agradecer para quem tem horário e se programou para ficar até às 19 horas. A gente está aí 4 minutinhos atrasado, mas eu já agradeço de antemão. Quem precisar se desconectar, já fica aqui o meu agradecimento. Mas eu vou permitir a gente estender 5 minutinhos, que a gente começou uns 3 ou 4 ali depois, para que a gente passe aqui um pouquinho em cima dos comentários da turma, mas também de uma maneira muito rápida. Os contatos de todos nós estão aí nas publicações, né? As empresas fizeram publicações no LinkedIn, alguém recebeu o convite por e-mail ou redes sociais, é muito fácil de nos encontrar. Então, se algum ponto não foi debatido, não foi respondido aqui adequadamente, não hesite de nos conectar. Se quiser conectar a gente para a gente distribuir para os painelistas, será um prazer, mas individualmente também é fácil achar cada um, tá? Então, já agradeço aqui para quem precisar se desconectar, mas vamos tentar rapidinho aqui passar em algumas das perguntas que acho que valem a pena. Perguntas e comentários, né? Rosenberg Albuquerque comentou aqui do leapfrog, né? O salto do sapo, né? A gente comentou sobre isso, né? Como que tecnologias são, às vezes, ultrapassadas, né? E, às vezes, uma revolução digital como essa, a gente vai dar alguns saltos do sapo aí, passando por cima de algumas tecnologias e avançando 2 casas à frente, né? E Rosenberg também menciona que é o papel do segmento da tecnologia da informação a gente superar esses desafios, ou superar o desafio da questão de uma identidade única, da eliminação de barreiras. Eu acho que nós temos que mostrar uma inquietude como setor de tentar empurrar e mover essas barreiras, né? Acho que a gente não pode desanimar em relação a alguns obstáculos que tradicionalmente a gente encontra, e talvez cada vez mais a gente esteja armado de bons subsídios para ser realmente um setor indutor dessas revoluções, dessas transformações.
né? O Lucas Pereira também menciona, né, a quantidade de cadastros e de bases de dados que a gente tem. A gente tem uma base biométrica no país de largo alcance, que é o cadastro eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral tem a biometria de todos nós, hoje já como votantes, né? E aí você tem os cadastros sociais, a própria Caixa tem um cadastro social que controla PIS, PASEP, todo o nosso histórico laboral, prestando serviços para o Ministério do Trabalho. Você tem a Previdência Social com um alcance fantástico e muitas vezes isso não se conversa, né? Então, faz parte da revolução digital que a gente vê uma série de avanços, a gente não esmorecer para saber que a gente também tem um monte de desafios simples de superação. Tem uma mensagem aqui do Juliano que a gente vai perder o acesso com o Webex, estava programado 1 hora. Então, os minutinhos que eu falei, é isso daí. Só quero passar 2 perguntinhas, a gente tentar ser sucinto antes que desmonte a nossa estrutura. Tem uma pergunta muito humanizada, que eu vou endereçar para o Fábio, e uma mais técnica que eu vou endereçar para o Ronaldo Reinaldo. Como o Reinaldo respondeu o outro, vou passar para o Ronaldo. Mas um que fala do mercado financeiro numa mudança brutal e fala de saques em redes de varejo, né? Com os grandes varejistas, como a Casas Bahia, ele pode se consolidar como um fornecedor de crédito. Tecnologia ajuda, atrapalha? Como é que se insere nesse sentido, de você ter grandes varejistas também como acesso a crédito? Te peguei de surpresa aí, Ronaldo. Assim, eu acho que a gente hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia, a gente tá já no esse leapfrog realmente que a gente tá vivendo, já mostra que a gente já foi para um outro nível, né, de relações comerciais, né, de relações de consumo, e a gente tem muito, acho que tem um longo caminho para a gente fazer tudo isso virar realmente 100% digital. Eu acho que essas iniciativas que a gente faz para criar entes desse novo mercado, né, desse novo paradigma digital, eu acho que isso está sendo construído. Eu acho que a gente já tem as tecnologias. Eu acho que isso é importante. As tecnologias estão aí, blockchain está aí, a digitalização está aí, mas a gente tem que construir esses entes no meio para poder influenciar de fato nesse final, né? Para chegar num ponto final, como você mencionou. Mas a gente tem aqui acho que um longo caminho que a gente está percorrendo e tentando montar todo esse ecossistema, né? Então, a gente criando todos esses entes que não fiquem direto, né? A gente tem que tudo só blockchain puro. Eu acho que é essa a nossa preocupação, por exemplo, quando a gente fala de criar um custodiante, quando a gente está falando, né, de estar mais próximo do regulador, quando a gente traz as relações que estavam no mundo tradicional para um mundo digital, você naturalmente tem que criar todo esse framework, né, assim, para a gente poder ter isso bem amarrado. Então, eu acho que isso tá perto, as tecnologias estão aí, a gente está sabendo aproveitar, e essas relações estão bem evoluídas. Eu acredito que isso tem um grande impacto na sociedade aí. Complementando só, Ronaldo, se me permite, né? Eu acho que tecnologia é o menor dos problemas, né? Para a gente habilitar que varejistas se transformem em fornecedores de crédito. E sim um ambiente regulatório que tem por trás, né? Para se pesar toda uma questão de possibilidade, o que pode, o que não se deve fazer. Os impactos, medir os impactos, e tecnologia como habilitadora eu acho que é o que menos assusta, né? Tecnologia como habilitadora, a gente teria muita tranquilidade para dizer que o setor produtivo consegue entregar isso sim, né? Eu acho que isso para o varejista é isso, né? É isso, ele vai conseguir, quando ele tiver todo esse framework bem montado, aí sim, ele consegue ter essa transformação total. É isso aí. Legal. E para a gente fechar aqui, uma última pergunta, né? E aí eu já agradeço as pessoas que se manifestaram, fica muito mais rico a gente interagindo, a gente improvisando aqui nas respostas.
sai do formato tradicional, sai do que foi pré-estabelecido e enriquece o debate, né? A gente teve muita interação aqui, mais do que eu estou habituado. Mas tem uma pergunta bem humanizada aqui, da Rosana Cruz, né? E eu queria que o Fábio mencionasse, que fala sobre, a gente falou, né, de tanto impacto positivo e como a tecnologia ajuda, mas tem algumas coisas, às vezes, até com a visão simples, a gente não se atenta a isso, né? Você pegar, por exemplo, o mercado de profissionais de informação, né? E a gente pode pegar aqui o nosso próprio setor, como o setor da tecnologia. E aí você tem as pessoas entrando no mercado, né? As pessoas que estão fazendo ali o seu estágio supervisionado, são aprendizes ali no que fazem, e que, tradicionalmente, as pessoas se formam através do contato, do aprendizado, convivendo no dia a dia com mentores, com instrutores, com referências, né? Todos nós passamos por isso. Quem não se lembra quando começou no mercado de trabalho e que não teve uma referência, você estava ali todo dia observando o comportamento, as atitudes daquela pessoa, para que você pudesse um dia se transformar num profissional similar a ele, né? Então, hoje, no mundo, quando a gente fala do home office definitivo, as taxas de percentual do que as empresas não vão voltar, ou vai voltar numa camada reduzidíssima, ou pequenas atividades que vão ser ainda necessárias, o contato de pessoas na forma tradicional como a gente convivia, como será que fica isso, né, para a formação do profissional, para o aprendizado e para aquela último verniz ali na formação de um bom profissional? Tem uma coisa na pandemia que eu agradeço, é que finalmente toda universidade teve aula online. De verdade, assim, não assim, sabe, botar o EAD, aquele videozinho, online ao vivo, assim, sabe? Foi um caos. Faltou internet, faltou método, faltou avaliação, sem celebrar por isso. Mas como a gente precisa dessa educação que seja mais acessível, que você não tenha que se deslocar e tudo mais. Não precisa ser só online ao vivo, não é isso. Mas você precisa de curso de graduação que seja acessível, senão você não pega a periferia, você não pega o interior do Brasil. Você precisa mais nanodegrees, né? Você precisa de mais certificações que sejam pequenas, você precisa de mais opções para continuar estudando uma vez que você se forma, você precisa requalificar quem é idoso, né? Ou para quem tem a sua atividade impactada gravemente por causa de uma pandemia ou por causa de uma automação. Então, esse dinamismo do online, ele permite a gente endereçar isso. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja falando mais sério. O MEC abriu, as empresas entenderam que treinamento em company agora tem outro formato, a gente está na live, eu acho que a gente viu esse potencial. Agora, não esquecer que geralmente a regra é inequidade entra, inequidade sai. Então, a gente não pode esquecer que numa pandemia, a tendência é aquele que tiver mais tempo, mais internet, recurso, tende a aprender mais do que aquele que, sabe, tem filhos, cuida das pessoas, não tem um cômodo próprio e etc. E lembrando, o Brasil é muito desigual. 1/3 das pessoas em 2020 estão desconectadas, 60% estão sem esgoto, né? Então, assim, lembrando que a gente tem que sempre lembrar disso. Mas eu vejo com bons olhos como otimista, porque eu acho que a internet, ela aumenta a possibilidade de a gente chegar lá. Só não dá para confiar que a tecnologia faz sozinha. E aí eu chamo o estudo do Google que eu mencionei antes, né? O mundo nunca mais será o mesmo, né? Então, sim, a gente tem que trabalhar nessa revolução também das relações humanas e conseguir fazer com que as novas ferramentas emulem casos de sucesso, experiências bem-sucedidas que a gente teve realmente aí no passado ou nós vivenciamos, né, dentro das nossas próprias atividades, né? Pessoal, 7h15, atrasamos aqui um pouquinho, mas acho que por conta da riqueza do conteúdo que nossos convidados conseguiram trazer aqui, da qualidade dos comentários e das perguntas que foram lançadas aí pela plateia. Agradeço enormemente a quem assistiu, quem está com a gente até agora, quem se manifestou, e não poderia deixar de agradecer novamente para os nossos painelistas. Foi um prazer enorme vocês participarem aqui da inauguração desse formato, desse canal de comunicação da Extreme Digital. Ficará sempre lembrado aqui na história da empresa que vocês aceitaram ser nossos cobaias aqui, que a gente fez um debate interessante, recebemos alguns elogios aqui no chat, nas interações, mas eu particularmente gostei muito, fiquei muito honrado realmente de vocês participarem. Tem uma pesquisa, pessoal, tem um link para uma pesquisa, né, para comentários, aí, feedbacks do evento, tanto na plataforma WebEx quanto no YouTube.
E quem puder responder, já agradeço de antemão por mais essa interação conosco. Passo aqui para os meus convidados para se despedirem também e a gente finaliza o nosso evento. De forma desorganizada, vamos dar uma desorganizada aqui agora nas despedidas. Aí vocês aleatoriamente escolham aí quem. Gente, eu vou em 30 segundos. Muito obrigado pelo convite. Instagram, LinkedIn, Fumaça, mandem notícias, mandem perguntas. Boa, deixa eu também me despedir. Obrigado pela oportunidade, por ser os primeiros. O primeiro é sempre inesquecível, né? Bom lembrar disso, então a gente vai ficar na história aí. Legal, poxa, e acho que tem muito debate em tudo que a gente falou, e procurem a gente, temos muitas inovações e muitas coisas legais para fazer. Eu acho que é o começo de uma grande jornada aí para muito que foi discutido aqui. Isso aqui é um mundo de possibilidades que a gente tem, que Fábio e Reinaldo mostraram. Tem um mundo aí que a gente consegue fazer coisas novas e nós estamos morrendo de tesão em cima disso para a gente fazer com tudo. Então, nos procurem, como o Fábio falou, vai ser um prazer. Instagram, LinkedIn, Sinal de Fumaça, bate aqui na porta, vai ser um maior prazer. Bom, obrigado a todos, né? Obrigado, Gustavo, pelo convite. É bem legal participar aqui desse primeiro bate-papo, né? Espero que seja uma jornada bem sucedida aí com mais encontros bacanas aí como esse que vocês organizaram agora. E é isso, ficamos totalmente à disposição aqui para falar principalmente de blockchain, cripto, tokens, smart contract. É uma paixão, né? Apesar de eu ser advogado, sou apaixonado pela tecnologia. Enfim, estou disponível aí, principalmente no LinkedIn, onde eu acabo escrevendo mais sobre o tema e trocando ideias, 100% à disposição. Obrigado, um abraço. Obrigado, meus amigos. Obrigado mesmo, novamente. Com muito pé no chão de que a crise ainda não passou, mas com muito otimismo para que a gente encare os desafios com serenidade, com sapiência, e que a gente pode estar construindo coisas bacanas em cima de tudo isso. De novo, sem querer minimizar os impactos e a dor de tudo que a gente está passando, mas com positivismo. Eu acho que essa é a mensagem final que a gente passa, e aí o setor de tecnologia da informação tem muito que ajudar, tem muito que construir. É nosso dever, é nossa responsabilidade estar acreditando em tudo isso que a gente pode construir junto. Pessoal, novamente, obrigado, boa noite a todos, e a gente se encontra aí no próximo. Valeu!